Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais esta noite, né, para conversarmos sobre a nossa doutrina espírita, né, e procurando passar para vocês alguma coisa assim que sempre está acontecendo, os dias de hoje, essas ocasiões especiais, né, que nós estamos passando, devemos ser agradecidos a todo dia, a Jesus, nosso mestre, né, que sempre está conosco, e as oportunidades que temos para mudar alguma coisa na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Então, prosseguindo essa série de gravações, né, que nós estamos fazendo, os nossos irmãos estão colaborando e cada vez também precisamos mais deles, né, para poder apresentar para vocês palavras, né, visões diferentes das coisas que estão acontecendo e as palavras, né, do Evangelho de Jesus, né? Então agradecemos a Deus, nosso Pai, primeiramente, Criador, e a Jesus por estar sempre conosco, né? E a gente está aqui passando por esses momentos, são difíceis. A cada dia a gente fica sabendo de alguma pessoa que partiu para o plano espiritual, né? Acho que todos nós temos pessoas que partiram para o plano espiritual. Essa grande renovação que está sendo feita no nosso planeta. Devemos entender, devemos orar por eles, por aqueles que estão acamados, né? Eu, como vocês, nós temos conhecidos, parentes, pessoas que estão acabadas das mais diversas doenças, né, que estão ocorrendo aqui. Então nós vamos, a cada dia, a cada semana, procurar passar uma palavra de alento para a gente poder compreender todas essas coisas que estão acontecendo aqui no nosso planeta. E eu escolhi para hoje uma leitura do Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A gente fala que abre aleatoriamente, mas nós sabemos que não é tão aleatório assim, né? Sempre ela está direcionada para alguma coisa que devemos transmitir para as pessoas, né? Então, a lição que eu tirei aqui hoje foi: somos de Deus. Então, eu vou ler para vocês para depois fazer algum comentário sobre o que Emmanuel traz para nós. De Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, Vinha de Luz. A lição é 84, chama-se Somos de Deus. Nós somos de Deus. Quem disse foi João, está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 6, do Novo Testamento. Então a gente vai ler aqui o que o Emmanuel trouxe para nós como explicação dessa frase: nós somos de Deus. Ele diz assim: não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos, nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação,
distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre em companhia deles é que chegamos a compreender que somos de Deus. Bonita lição, né? Pois é, irmãos, a gente está aqui sempre crendo que só existe esse plano. Muitas pessoas pensam que só existe esse plano, esquecendo, né, que além disso existe uma vida espiritual. Aliás, a vida espiritual é a principal parte da nossa vida. Nós não somos um corpo que temos um espírito. Nós somos o espírito que temos o corpo, que estamos nesse momento com o corpo. Aí, se a gente conseguisse imaginar, né, a felicidade, né, de estar no mundo espiritual, a gente, né, não se portaria de estar aqui nesse momento e estaria com bastante vontade de que tudo isso aqui passasse para retornar à nossa verdadeira pátria. Mas estamos tão presos aqui que muitos de nós, às vezes, crê que só existe essa vida, que é um erro tremendo, como diz a lição aqui. Então, ela repete, ela insiste e fala que somos de Deus, né? Aí fala-se que em seguida, cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. Somos muito orgulhosos, então cremos que somos poderosos, né? Que somos donos assim, totais da nossa vida, e não é, né? Como diz Allan Kardec, os espíritos nos dirigem muito mais do que a gente possa imaginar, né? O egoísmo encarcera-nos o coração. A gente está tão voltado, às vezes, só para nossas coisas, que esquecemos dos outros, dos irmãos necessitados, né? Fazer alguma coisa por eles, né? E somos muito egoístas nesse caso aí. Como já dizia, né, Kardec, é o orgulho e o egoísmo. São essas chagas da humanidade. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. Então somos tão vaidosos que às vezes a gente acha que nós somos favorecidos pelo plano espiritual. Quem tem posses materiais acha, não, eu tenho direito, porque eu fiz por onde e tal. Não estamos negando isso do trabalho honesto, né? Ninguém está negando isso. Mas será que tudo aquilo que conseguimos só pertence a nós? Por que estamos conseguindo? Será que será só o nosso esforço próprio? Ou estamos sendo ajudados por alguma razão? Essa razão para ajudar as pessoas que não têm ou não estão ainda nesse estágio de poder adquirir, né, a sua inteligência, muitas vezes não está completamente desenvolvida para atingir esses níveis. Então essa parte material ela está aqui para trabalhar a nosso favor, não contra nós, né? A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. Então, às vezes, a pessoa é tão ambiciosa no seu local de trabalho, nas coisas que ela faz, que ela muitas vezes passa por cima de pessoas para adquirir ou para obter aquilo que ela deseja, né? E isso não é uma coisa correta na nossa vida. Então, é essa ambição desmedida. É claro que nós temos que ambicionar na nossa vida alguma coisa de melhor na nossa vida, de obter as nossas coisas, mas sem que a gente vá passar por cima de outras pessoas, né? A revolta forma tempestades de ódio sobre nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. Olha, estamos passando por
tempos de ansiedade, as pessoas estão ansiosas. Já tem mais de um ano que estamos nessa situação, né, de reclusão dentro das nossas casas, saindo poucas vezes para aquilo apenas que é o necessário. Pelo menos isso, as pessoas de consciência estão fazendo isso. Quem não tem consciência, nós estamos vendo aí esses casos alarmantes de que aumenta tanto esse contágio da pandemia, porque as pessoas não se respeitam, não estão respeitando, saindo para todos os lugares. Muitas vezes ainda vê pessoas sem usar máscara, que é uma proteção para nós e para os outros também. Né? Muitas vezes desrespeitando o nosso próximo. É uma falta de amor ao nosso próximo agir dessa forma, né? Então, ele vai discorrendo sobre tudo isso. Por que que a gente está, assim, desassociado dessa ideia de que pertencemos a Deus, que Deus criou os nossos espíritos com o objetivo de sermos felizes, de atingirmos essa felicidade. Mas para isso nós temos que trabalhar. Já pensou se Deus nos desse tudo de mão beijada? Qual o valor que nós daríamos às coisas? É assim como nesse plano nosso, físico, material. Nós temos que trabalhar para obter as coisas. Se nós ganharmos tudo, que valor que iremos dar às coisas nossas? E assim é no plano espiritual também, para merecer essa felicidade que Deus nos criou. Algo que a gente apenas imagina de ser uma coisa assim tão sublime que na verdade nem conseguimos imaginar. A verdade é essa, né? E ele fala que, na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados e cegos. Separados dessa ideia de ser filhos de Deus, né? O objetivo que Deus nos colocou aqui neste planeta. E ele fala distraídos, ou seja, estamos nem aí, muitas vezes, né? Preocupados com esse lado espiritual, desenvolvimento desse lado espiritual, enganados, nos enganamos, na verdade nós nos enganamos, não queremos saber. Eu, por exemplo, sou uma pessoa, particularmente, que não acredito numa pessoa quando se diz, eu sou ateu. Né? É muito fácil, é muito cômodo não se preocupar com nada, achar que depois não vai existir nada. Então ele faz tudo para fugir daquela responsabilidade para consigo e para com as outras pessoas. Porque na hora que a coisa aperta, na hora que a coisa fica feia, ele vai apelar para o nosso Criador, para as pessoas que creem, para tirar as suas dúvidas. Não é isso mesmo? Contudo, a vida continua, né? Ele diz aqui, nós estamos passando por isso tudo, mas a vida está continuando, segura e forte. A vida é sempre muito forte, muito segura. Embora a gente possa não querer reconhecer, mas estamos aí, né? E somos fortes. O negócio é descobrir isso do nosso interior, do nosso íntimo, né? Porque Deus já colocou tudo ali. A lei de Deus está colocada para nós, né? Da melhor forma possível. Nós temos que descobri-la dentro de nós. Semeando luz e oportunidade, isso é a vida, semeando luz e oportunidade, para que não nos faltem os frutos da experiência. Como é importante a experiência, né? A paciência, termos a paciência, observarmos tudo que está em volta de nós, a natureza, que a lição maior do que a natureza traz para nós, né? A fauna, a flora, tudo isso ela mostra para a gente como devemos conduzir a nossa vida. Muitas vezes não reconhecemos isso, mas a natureza é uma grande lição para nós. Tudo a seu tempo, né? Tudo acontecendo naquele momento que deve acontecer. Os frutos, as flores, tudo isso é uma grande lição para nós. E então ele diz aqui, apesar de estarmos nessa situação de muitas vezes não reconhecermos tudo, aí Emmanuel fala para a gente aqui, pouco a pouco, o trabalho e a dor
A enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Quando sentimos dor, quando a enfermidade chega, a proximidade da morte, aí pensamos: por que viemos aqui? Por que estamos aqui? Será que tudo é um acaso da natureza? Esse universo maravilhoso, todo em equilíbrio, tudo funcionando de forma perfeita? Porque o desequilíbrio vem de nós. Nós é que promovemos esse desequilíbrio. Deus fez tudo perfeito. Aí paramos para pensar, né? Quando a gente já está numa idade avançada, infelizmente, mas tem aqueles espíritos evoluídos que desde quando eles chegam aqui, eles já sabem uma grande missão que eles têm. Mas estamos falando das pessoas bem comuns, que elas muitas vezes estão distraídas, como ele fala aqui, estão enganadas em relação a essa vida. Então, esses caminhos percorridos, eles têm que ser reconsiderados, como ele diz na lição, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Aí estamos pensando já num mundo espiritual. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, né? A jornada humana, os companheiros que são o sofrimento, a dor, as próprias pessoas também que estão acompanhando a nós, né? Os amigos, as pessoas que das nossas casas espíritas, de outras religiões, de outras crenças, né? Quando mantemos aquele diálogo sadio com as pessoas, todos nós temos muito a aprender e todos nós temos muito a ensinar. Já sabemos disso, né? Então, para a gente não desprezar o trabalho, a dor, tudo isso que nos acompanha durante toda a nossa vida. Porquanto, quase sempre em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus, né? Que viemos de Deus, que somos de Deus. Então, tudo isso que acontece na nossa vida é para uma melhora, para estarmos ali mais unidos entre nós, para aproveitarmos essa passagem, né? Como diz o dito popular, estamos aqui de passagem, mas nada é mais verdadeiro do que isso. Mas uma passagem proveitosa. Não passar por passar, mas para aproveitarmos cada segundo da nossa vida para promovermos um crescimento em nós e no nosso próximo, nas pessoas que estão próximo de nós, da família, dos amigos, de todos. Então, meus amigos, é essa a lição da noite de hoje. Então, vamos pensar, vamos refletir sobre tudo aquilo que foi dito e muitas coisas, e nada melhor do que o estudo, a leitura diária de uma página para reflexão, né? Vamos criar esse hábito de fazermos diariamente isto que estamos fazendo hoje aqui nesse momento. Eu agradeço a atenção de todos, uma boa noite para todos e que breve, muito breve, estejamos todos juntos na nossa casa espírita e para abraçar todos os amigos. Que Deus esteja conosco e Jesus nos abençoe. Uma boa noite para todos.